Olha aqui que absurdo, tudo isso aqui vencido. O que a gente tá fazendo com o remédio vencido? I can't get up alone, too heavy on my own. The world is moving on, I'm still standing here. Já estamos em Barcelona. E finalmente saiu o sol. Ontem a gente estava com dor de garganta. Quer dizer, hoje também, né? Ontem eu tava muito ruim. E aí hoje ele acordou ruim. Cara, achando que a gente tá gravando do lado de lá. Mas mesmo doente a gente vai aproveitar o dia. Eu vou tentar fazer que a Mi se apaixone por Barcelona. Gente, eu já estive aqui em Barcelona 2 vezes. É bonita a cidade. Entre preferir um lugar e outro, eu prefiro Madrid. Não é que é bonita, é muito bonita a cidade. Tem muita coisa linda pra ver. Por exemplo, essa igreja. É que quando a gente gosta de alguma coisa, que nem a gente gosta de estrogonofe, pode vir com uma costelinha que a gente não vai Pode vir com uma lasanha, que você vai gostar mais de E estrogonofe. assim Madrid é pra ela. Mas também, eu gosto de estrogonofe, eu gosto de lasanha. Então eu posso gostar de Madrid e eu posso gostar de Barcelona. Nós estamos aqui em frente à Igreja Sagrada Família. Essa igreja ela começou a ser construída em 1882 por um arquiteto. Um ano depois, em 83, o Gaudí tomou conta da construção e ele trabalhou a vida toda dele nessa obra. Ele morreu lá com seus 72, 73 anos. E o engraçado é que quando ele morreu, a igreja estava construída somente 25% dela. Eu já vi várias vezes aqui em Barcelona e todas as vezes que eu venho tem esses guindastes aí. Ela tem vários estilos, porque demorou tanto para ser construída a igreja que eles não conseguiram manter o mesmo estilo. Então, de um lado, ela é bem antiga e do outro lado, ela tem um estilo mais moderno, mas ela não está pronta a igreja ainda. E eu acho que o marketing dela é justamente isso, que é uma igreja que há mais de 123 anos está sendo construída e nunca fica pronta. Ali naquela pontinha dá pra ver exatamente o lugar onde está o antigo e começa o novo. E dali daquela pontinha já começa a ver a diferença, assim, do estilo de construção. A gente tá tomando essas pastilhas, ela é de limão com mel. É chupando, né? Chupando. O que eu falei? Tomando. E sabe que eu tenho a impressão? Que às vezes eu tomo e eu acho que não serve pra nada. Ainda tem uma dorzinha. Quando a gente fica doente, tem vários casos, assim. Às vezes a gente fica doente, muito doente, que a gente tem que ir pro hospital. Ou às vezes a gente fica doente que a nossa farmacinha, ela resolve. Nesse caso, a gente tá doente e a gente tá tentando se recuperar só com os produtos que a gente tem na nossa farmácia. Ó, olha que lindo. Esse lado aqui eu gosto mais. It won't come easy, but I know it's worth the fight. And I know you can see it too. So keep me hanging on, and I will run. Ela disse que ela tá com um pouco de febre, tá quentinha. Daí ela perguntou, mas como tu sabe? Tipo, ai, como é que você sabe que você só encostando a mão você tá com febre ou não? Claro que sabe, sim. Tá um pouquinho quente. Vai ficar boazinha. O duro de viver viajando é que, assim, quando fica doente, mesmo que a gente tenha casinha pra poder ficar e descansar, a gente não pode perder a oportunidade de conhecer o lugar que a gente tá visitando, né? Principalmente agora que a gente tá com os dias contados para uma nova viagem. Nosotros estamos aquí, tenéis 4 entradas para entrar, la más cercana es esta línea. I make the same mistakes, forget how much it takes, no reasons left behind, one day I'll make you mine. No começo do século, Eusébio Well, ele contratou Gaudí para fazer uma urbanização de pessoas abastadas, assim, cheio de dinheiro nessa área, que é uma área bem localizada, que tem uma vista para o mar de Barcelona. E essa obra foi muito bem nos primeiros anos do século, só que lá por 1914 a obra foi paralisada e lá por 1022 o Eusébio Well, ele faleceu. Gaudí comprou essa área e transformou 4 anos depois numa área de lazer, que é esse parque hoje. Agora nós estamos subindo no mirador que fica
170 metros, mas é assim, ó, 170 metros de escada. Olha, não é fácil. Pra quem vir aqui no Parque Well, se prepare, porque desde a chegada no parque é uma subida assim, ó. Mas assim, é que não meio acaba estranho, mais. porque você paga muito caro pra visitar a área das obras. E a área onde ficam as obras mesmo é bem pequena. Bem pequeno espaço. Bem pequena. É muito bonito. O parque em si é gigantesco. A parte As gratuita obras. é mais interessante. Pra mim é mais interessante porque não tem aquele tanto de turista tentando tirar foto com uma estátua. I won't give up. I'll take my chances, and I will follow you. Muitos dos monumentos, parques e igrejas, sempre quando coloca o drone em cima, tu perde o sinal. Deve ter uma interferência, alguma coisa, não sei se é por questão de atentado. Todos os castelos, ou igreja, ou palácios que a gente voa o drone, ele perde o sinal em cima, eu tenho que mandar ele voltar. Aí quando perde o sinal, o que acontece? Eu perco a imagem do drone, então eu não consigo mais ver aonde ele tá. Ele não cai, ele fica estabilizado no ar. Daí tem esse botãozinho fantástico aqui que é o volta para casa, go home. Pressiono ele e ele volta pro local onde ele decolou. Que sorte, né, Lindo? Senão a gente já Que teria perdido quantos drones? Ah, no mínimo uns 20 já nessa 20 viagem. drones, gente. Será que a gente vai poder voar no drone no nosso novo destino? Com certeza. Gente, estamos indo para Israel. Dia 5, Cinco. a gente embarca para Israel e a gente vai ficar 5 dias lá. E é um destino assim que é um sonho para mim. A gente vai deixar a Galega estacionada e aí a gente segue de avião até Israel. Já vou mostrar direitinho onde fica Israel para vocês tirarem dúvidas. Nós vamos até lá embaixo, lá na cidade. Lá na cidade. Agora, a única coisa que não foi tranquila foi subir essa escada com febre, né, lindo? E com drone Desafio. nas E drone nas costas. Vamos voltar pra casa e tomar um remedinho. E outra que ela tem aula hoje. Keep me hanging on, and I will run across the river. Eu sempre digo que é muito bom passear, mas melhor ainda é estar em casa. Eu já cheguei, já descarreguei as fotos, vídeos. Essa aqui não parou de tossir ainda. Tomou outro remedinho? Não, ainda não, só tô enrolando. Eu fico procrastinando pra tomar remédio, gente. E aí eu falei que eu iria mostrar onde a gente tem a nossa farmácia, né? Essa farmácia, ela não é fixa aqui, porque eu mudo ela de lugar conforme a temperatura do carro. Então, como tá frio, eu mantenho ela aqui. E aí tem um compartimento secreto que eu não tinha mostrado no tour da casinha. Tem 2 compartimentos secretos. Mas uma delas é a nossa farmácia e o nosso kit de primeiros socorros. Quem sai pra viajar muito tempo, precisa ter um kit de primeiros socorros dentro do carro, porque às vezes está em lugares que são muito afastados, remotos, e acontece alguma coisa e você não tem para onde correr, então você tem que socorrer com o que você tem dentro do carro. E aí nesse kit de primeiros socorros tem compressa fria, mertiolate. Lindo! Nasal Relief, não acredito, a gente tem isso aqui. Na Bacetinha, Salvador. Isso aqui é pra quando ficar perdido na floresta, é um pauzinho que você quebra, aí ele ilumina. Enfim, tipo, tem antiácido, tem pra queimadura, band-aid, esparadrapo, tem uma pinça. Nossa, bem cirúrgico isso, né? Olha isso aqui é pra quando você, tipo, quebra o braço pra enfaixar, sabe? Quer dizer, não necessariamente. Sei lá, luvas. Aí tem um monte de paninho. Na época que o Rômulo perdeu a unha, a gente usou muita gaze. Aquele paninho que é quadriculado, que usa no hospital. Isso que a gente leva no kit de primeiros socorros. Vou deixar aqui do lado, depois eu organizo, porque jamais vou fechar assim. A gente tem mais ibuprofeno, lindo. Quanto ibuprofeno a gente tem? A gente tem amoxicilina. Como é que chama? Centro de Viajantes? É, em São Paulo. Será a Central de Viajantes do Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. E aí a gente contou que iria viajar por muito tempo e a médica deu uma lista de remédios que a gente poderia levar pra viagem, que seriam importantes em caso de alguma doença, enfim. Tem muita coisa, gente. Olha aqui, tem muita coisa. É muito remedinho. Aqui a gente guarda as receitas do médico. Ah, lindo, aqui ó. Em caso de diarreia, 3 vezes por dia. Com febre, muco ou sangue nas fezes. Jesus! Se tiver com sangue nas fezes... Essas receitas eu me lembro, ela deu pra quando a gente fosse pra África e pra Ásia. Diarreia na Ásia. Tem a diarreia por cada continente. Nossa, ela deu muita coisa. Isso aqui já não vale mais. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é pra África e pra América do Sul. Em caso de diarreia. Agora eu te digo uma coisa, se tu tem uma diarreia na África e se tem uma diarreia na Ásia, os remédios são diferentes. Com certeza é Que diferente, louco, sabe né? por quê? Ah, a hora que eu achei. As vacinas que a gente tomou.
a gente fez muita vacina e a gente não sabia até hoje quais as vacinas que a gente fez. Porque foi muitas, e eu não anotei, tá aqui o papelzinho, ó, todas as vacinas que a gente fez antes de viagem. Mas uma pergunta que as meninas sempre me fazem: como é que eu faço com anticoncepcional na estrada? Eu levo muitas. Eu anoto na cartela. Esse aqui eu tenho que tomar. Esse aqui não vale mais, lindo. Olha, eu perdi uma cartela, que é fevereiro de 2017. Esse aqui já não funciona mais. Eu escrevo na cartelinha a data de validade deles. Toda vez que eu vou pro Brasil, eu compro um tantão e trago, e eu tento comprar com a data de validade mais longe possível, mais prolongada possível, justamente para que me dure bastante. Agora, eu sempre digo que a maníaca da limpeza, ela vai começar a examinar todos os remédios para ver se já não tem mais nada caducado, porque ela achou mais um, ó, 2, fevereiro de 2017, janeiro de 2017, 2014. Tem coisa de 2014, a gente começou a viajar em dezembro de 2014. Que a gente nunca usou. Trazendo pra passear os remédios com a gente enquanto a gente viaja o mundo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se você chegou até o final desse vídeo, acompanha tudo, deixa aí nos comentários Farmácia no Motorhome. Assim a gente sabe que você viu o vídeo até o final. E nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais remédios. Tchau. Não, mais histórias. Lindo, olha que absurdo. Tudo isso aqui de remédio vencido. Não sobrou nada. Só que algumas vezes a farmácia não resolve. A gente tem que ir no hospital. E aí quando a gente vai no hospital, o que acontece é que a gente precisa usar o nosso seguro viagem. E a gente tem esse seguro viagem já faz um tempão. Desde abril do ano passado. Desde abril do ano passado. Desde então, desde que a gente fez o seguro, a gente não precisou usar nenhuma vez. Fica tão tranquilo de pensar assim, se eu ficar muito doente, Tem eu o seguro. posso... You can see it too. So keep me hanging